Se hoje um autocarro passa e alguém entra, paga e segue viagem sem pensar muito, isso parece simples e rápido. Mas houve um tempo em que tudo era diferente. Havia uma pessoa dentro do próprio autocarro responsável por cobrar cada passageiro, controlar o acesso e garantir que tudo funcionava de forma organizada. Essa pessoa era o cobrador de autocarro, uma profissão que durante décadas fez parte do dia a dia em muitas cidades, incluindo em Portugal, mas que acabou por desaparecer quase por completo. E entender o que aconteceu com essa função ajuda a perceber como o transporte, a economia e até o comportamento das pessoas mudaram ao longo do tempo. Antigamente, entrar num autocarro não era apenas subir e sentar. Era necessário interagir com o cobrador logo à entrada. Ele ficava normalmente perto da porta, num espaço específico dentro do veículo, preparado para lidar com dinheiro, bilhetes e perguntas dos passageiros. O processo era direto, o passageiro entrava, dizia o destino ou mostrava um bilhete, pagava em dinheiro, recebia o troco e só depois avançava para se sentar. Tudo isso acontecia enquanto o autocarro já estava em movimento, o que exigia atenção constante por parte do cobrador, que precisava manter o equilíbrio, gerir filas e, ao mesmo tempo, não cometer erros no troco. Esse trabalho parecia simples à primeira vista, mas na prática exigia muita concentração e rapidez. O cobrador não era apenas alguém que recebia dinheiro. Ele também tinha um papel importante na organização interna do autocarro. Ajudava passageiros que não conheciam o sistema, indicava paragens, respondia perguntas e, em muitos casos, criava um ambiente de proximidade dentro do veículo. Passageiros frequentes eram reconhecidos, havia cumprimentos, pequenas conversas e uma sensação de familiaridade que hoje já não é tão comum. O cobrador fazia parte da experiência diária do transporte público. Não era apenas uma função técnica, mas também social. Com o passar dos anos, começaram a surgir mudanças importantes, que alteraram completamente essa dinâmica. Uma das primeiras foi a introdução de sistemas de bilhética mais simples e centralizados. Em vez de pagar diretamente ao cobrador, começaram a aparecer bilhetes comprados antecipadamente, passes mensais e, mais tarde, máquinas de validação dentro dos próprios autocarros. Isso reduziu a necessidade de interação direta no momento do embarque e tornou o processo mais rápido e padronizado. Outro fator relevante foi o avanço tecnológico nos sistemas de transporte, que permitiu automatizar várias etapas do processo de cobrança. Cartões eletrônicos substituíram o dinheiro físico, leitores automáticos passaram a validar os títulos de transporte. E o controle deixou de depender de uma pessoa para se tornar um sistema independente. Isso não só aumentou a eficiência, como também reduziu erros humanos, como trocos incorretos ou atrasos causados por pagamentos manuais. Ao mesmo tempo, as empresas de transporte começaram a focar-se em reduzir custos operacionais. Manter cobradores em cada veículo significava salários adicionais, formação contínua e gestão de pessoal, enquanto os sistemas automáticos exigiam um investimento inicial, mas reduziam despesas a longo prazo com menos pessoas envolvidas diretamente em cada viagem. Tornou-se possível operar redes de transporte maiores com maior eficiência. A evolução das cidades também teve impacto direto nesta mudança. Com o crescimento urbano, aumentou a procura por transportes mais rápidos e com menos paragens. Qualquer atraso no embarque de passageiros afetava a pontualidade geral das linhas. Ao eliminar o processo manual de cobrança, os autocarros conseguiam reduzir o tempo parado em cada paragem, permitindo um fluxo mais contínuo e previsível. Isso tornou o serviço mais competitivo e adequado às necessidades modernas. Gradualmente, o papel do cobrador foi sendo reduzido, primeiro em algumas linhas
depois em sistemas inteiros. Até que deixou de ser necessário na maioria dos casos, os autocarros passaram a funcionar com um modelo em que o passageiro é responsável por validar o seu próprio bilhete, assumindo parte da responsabilidade que antes era do cobrador. O motorista também passou a ter um papel mais limitado na interação com os passageiros, concentrando-se na condução. Apesar das vantagens claras em termos de eficiência, essa mudança também alterou a experiência humana dentro do transporte público. Antes havia uma interação direta, uma presença constante de alguém responsável por ajudar e orientar. Hoje, essa relação foi substituída por sistemas automáticos e interfaces digitais, rápidas e funcionais, mas menos pessoais. O ambiente dentro do autocarro tornou-se mais silencioso e individual. Com o desaparecimento dos cobradores, perdeu-se também uma parte da identidade social associada ao transporte público. O cobrador conhecia os passageiros habituais, criava um sentido de comunidade e, muitas vezes, funcionava como um ponto de referência dentro da rotina diária das pessoas. Essa ligação desapareceu com a automatização, dando lugar a um modelo mais impessoal, onde cada passageiro segue o seu próprio percurso sem interação significativa. Outro aspecto importante é que esta mudança não aconteceu de forma abrupta. Foi um processo gradual que acompanhou a evolução tecnológica e econômica das últimas décadas. À medida que novos sistemas foram introduzidos, o papel do cobrador foi sendo adaptado, reduzido e eventualmente eliminado. Muitas pessoas que exerciam esta profissão tiveram de se reinventar e procurar outras oportunidades dentro ou fora do setor dos transportes. Hoje, quando olhamos para trás, o cobrador de autocarro representa uma época em que o transporte público dependia mais de pessoas do que de sistemas automáticos. Era uma função que exigia presença constante, atenção ao detalhe e contato direto com o público, com o tempo. Essa função tornou-se desnecessária devido à combinação de tecnologia, eficiência econômica e mudanças no comportamento dos utilizadores. No fundo, a história dos cobradores de autocarro mostra como uma profissão pode existir durante décadas por responder a uma necessidade concreta e desaparecer quando essa necessidade deixa de existir da mesma forma. Não foi apenas uma substituição de pessoas por máquinas, mas uma transformação completa na forma como os serviços são organizados e consumidos, refletindo uma mudança maior na sociedade, onde a conveniência, a velocidade e a automatização passaram a ser prioridades. Se pensarmos bem, esta não é uma história isolada. Muitas outras profissões seguiram um caminho semelhante ao longo do tempo, surgiram para resolver problemas específicos e desapareceram quando novas soluções tornaram essas funções obsoletas. O caso dos cobradores de autocarro é apenas um exemplo claro de como a evolução tecnológica ela pode alterar não só os sistemas, mas também a forma como as pessoas se relacionam entre si no dia a dia. No final, o que desapareceu não foi apenas uma profissão, mas também uma forma de interação humana, que fazia parte da rotina de milhões de pessoas. E embora o sistema atual seja mais rápido e eficiente, ele também nos lembra que cada avanço tecnológico traz consigo mudanças invisíveis, que vão além daquilo que conseguimos ver ou medir diretamente, afetando a forma como vivemos, trabalhamos e nos conectamos uns com os outros